Olá pessoal, sou o professor Joaquim e hoje a gente vai abordar sobre climas e biomas globais. Né? Inclusive aqui na imagem de fundo vocês podem perceber que o tempo está fechado, né? Então aqui em Teresina que é sobre uma imagem da Ponte Estaiada em um momento em que o tempo fechou, tá? Tá muito nebuloso e uma perspectiva de chover, precipitar. Então a gente vai discutir sobre as características do clima globais e a interação desses climas com a configuração dos biomas também globais. Então, a aula vai estar dividida em três momentos, em três vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai tratar sobre os chamados fenômenos meteorológicos ou elementos do clima. No segundo vídeo, a gente vai abordar sobre os fatores modificadores do clima, tá? E aí caracterizar os tipos de clima no globo. A gente vai apresentar um mapeamento informando as principais características dos climas do planeta. Quais são os tipos climáticos do planeta e quais são as principais características. E no último vídeo a gente vai entender a relação entre clima e bioma. Qual a relação que existe do clima com o bioma e que o clima passa a interferir na determinação dos biomas no globo. Para nós entendermos as características climáticas globais, é preciso compreender que a atmosfera, como camada que a gente está analisando, né, onde se desenvolve o clima, é uma camada que apresenta muitas dinâmicas. Por si só, ela já se apresenta dividida em várias subcamadas. Aqui eu vou apresentar quatro subcamadas importantes da atmosfera. Tá? A primeira camada, que é a que nós vivemos, nós estamos sobre a superfície terrestre. Tá? Então, na superfície terrestre, encontramos a troposfera. Essa troposfera ela vai ter o seu limite na altitude de 12, 13 quilômetros. Tá? Então, na superfície, aproximadamente 13 quilômetros de altitude, tá? Se manifesta, se desenvolve a troposfera. E é na troposfera em que 80% dos gases da atmosfera se encontram. Tá? Então, quais são esses gases, professor? Nitrogênio, oxigênio, tá? Gás carbônico, ou seja, vários gases, tá? Que se desenvolvem, né? Que se manifestam na atmosfera. Outro detalhe também muito importante, é na atmosfera, tá? Ou na troposfera, em que se desenvolve, né? Se manifestam as características principais do clima. Então, temperatura, pressão, tá? Precipitações, tá? Então, se manifestam na troposfera, bem como a própria aviação, o tráfego aéreo também, tá? Tem seu limite na troposfera. A segunda camada é a estratosfera, né? Que ela vai ter o seu limite próximo dos 50 quilômetros de altitude. Então é a camada muito marcada pela presença, né, do ozônio, que é um gás muito importante, responsável pela proteção da atmosfera e da superfície terrestre em relação aos gases, né, ultravioletas que vêm do Sol, então gases muito perigosos, alguns deles até cancerígenos. Então essa camada, a camada de ozônio, ela se manifesta, tá, em termos de ocorrência na estratosfera, ou seja, no limite de aproximadamente 50 km de altitude. Após a estratosfera, nós temos a mesosfera. Em média, as temperaturas lá é abaixo, tá, de 100 graus Celsius, né? Chega a 100 ou menos de 100 graus Celsius, né, negativos. Tá? E por fim nós temos a termosfera ou ionosfera, que é onde nós encontramos, né, se desenvolvem, correm as chamadas ondas radiofônicas, né, as ondas de rádio. Tá? Então a atmosfera tem essa importância. Outro detalhe também interessante, vou até marcar aqui de outra cor. Tá? Diz respeito, marca aqui de azulzinho, roxinho, pronto. Diz respeito às variações de temperatura. Tá? Por quê? Em média, a temperatura da superfície terrestre é em torno de 18 graus Celsius. Só que da superfície terrestre, né, a alta atmosfera, nós temos variações de temperatura, onde essas temperaturas caem bruscamente. Então, por exemplo, no limite da troposfera, essas temperaturas chegam a mais ou menos 70 graus negativos.
Tá? No limite da estratosfera, tá? Essas temperaturas voltam a aumentar, mas ficam próximo de 22, 25 graus negativos. E no limite da mesosfera, tá? Eles voltam a cair novamente e aí chega no limite de aproximadamente 90 graus Celsius, tá? Negativo. Então, a dinâmica atmosférica ela vai apresentar, primeiro, variações de temperatura, em função das características das subcamadas, bem como também a concentração de gases, né, de elementos importantes. Então, se destaca, por exemplo, o oxigênio. Tá? Então, 21% da atmosfera é constituída de oxigênio, nós precisamos do oxigênio, assim como também ele é fundamental, né, para o desenvolvimento das plantas. Tá? E 78% da atmosfera é constituída de nitrogênio, é outro gás também muito importante. O que sobra? 1%. Então, esse 1% ele vai ser constituído de poeira em suspensão, de vapor de água, tá? E alguns gases raros, como o gás hélio, por exemplo. Tá? Então, essa é a dinâmica da nossa atmosfera, que é importante entender, né? Para depois determinarmos os elementos, né, do clima. Então, qual é o conceito de clima? Para entender clima, é necessário compreender que o clima está vinculado às condições de tempo atmosférico. Então, durante o dia faz calor, né, pode chover ou não. Então, o tempo muda, né, suas condições em função de outras características, tá? Inclusive das características do próprio ambiente. Então, o conceito de clima, tá, é um conceito vinculado às características de tempo de um determinado local. Então, o clima é um conjunto das variações do tempo de um determinado local da superfície terrestre. Quando você tem um somatório dessas condições de tempos atmosféricos, aí você tem a definição de clima. Então, os diferentes tipos de tempo que resultam do movimento, né, constante da atmosférica, que costuma ocorrer por seguidos anos, geralmente 30 anos, tá? Eles passam a definir o conceito de clima. Tá? Então, o clima vai ser o quê? Ele vai ser uma síntese dos tipos de tempo que ocorrem em um local. Tá? Então, a atmosfera, ela resulta, né, sobretudo a troposfera, ela vai ser um resultado dessas condições de tempo, tá, mais clima. Tá? Então, para a gente entender o clima, a gente precisa saber que o clima vai ser o resultado do acúmulo de tempos, tá, por um longo período. Então, essa acumulação de diferentes tipos, né, das diferentes condições de tempo por um longo período vai marcar as características climáticas de um local. Outra coisa importante, né, sobre os atributos do clima, ou os elementos do clima, ou mesmo os chamados fenômenos meteorológicos. Quais são eles e qual a sua importância na definição do clima? Tá? Então, nós temos três principais elementos ou fenômenos ou atributos do clima. Tá? Quem são eles? A temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então, o que seria a temperatura? A temperatura é a intensidade de calor existente na atmosfera. Tá? Então, as características do tempo em que está fazendo bastante calor, tá? Ele determina as condições de temperatura. Ah, não, está fazendo frio, determina as condições de temperatura. Então, a temperatura vai ser o resultado da intensidade de calor presente na atmosfera, bem como a umidade do ar, né? Outro elemento meteorológico ou elemento do clima. A umidade do ar ela vai representar o quê? A quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um determinado momento. Então, essa umidade ou essa quantidade de vapor de água, tá, ela passa a ser resultado dos processos de evaporação e transpiração das plantas, ou o fenômeno da evapotranspiração. Tá? Então, a liberação da evaporação, né, dos corpos hídricos e a transpiração das plantas, resultando na evapotranspiração, contribui para a caracterização da umidade do ar como elemento climático. E em relação à pressão atmosférica, ela consiste em uma medida, né, da força exercida pelo peso da coluna de ar contra uma área da superfície terrestre. Então, você tem a gravidade empurrando a coluna de ar, tá,
sobre a superfície terrestre. Então, o peso, a medida dessa força exercida, ela vai determinar a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se um ambiente dado na superfície terrestre, ele vai apresentar altitudes elevadas, tá? Isso vai interferir, por exemplo, na concentração de elementos na atmosfera, tá? E isso também repercute nas características da pressão atmosférica. Tá bom? Como eu vou já apresentar depois para vocês. A respeito da umidade do ar, tá? Essa concentração de vapor de água na atmosfera, ela caracteriza também, tá, as tipologias das precipitações, ou seja, das chuvas, né? Então, nós temos três tipos de chuvas, né? Nas análises, por exemplo, de clima, quando se determina os elementos do clima. Então, nós temos as chuvas do tipo convectivas, né, que é essa primeira aqui, ó, essa número 1 aqui. Nós temos as chuvas do tipo frontal, que é essa segunda aqui. E temos as chuvas do tipo de montanha ou de altitude, tá? Ou orográfica, tá? Também é chamada, que é essa terceira aqui. Tá? Então, por exemplo, como é que surgem as chuvas do tipo convectivas, né? Que é essa primeira aqui? Geralmente durante o dia, né? Como em Teresina é muito comum, ou mesmo nessa região equatorial, tá? Região tropical equatorial. Os dias são muito quentes, então tende a evaporar bastante, né, da superfície para a troposfera, né, para a atmosfera, sobretudo a troposfera. E essa concentração de vapor de água, de umidade, ela tende a precipitar ao final do dia. Então faz muito calor durante o dia, então evapora e no final do dia tende a condensar, ou seja, depois a precipitar, né? Então são chuvas convectivas. As chuvas do tipo frontal, que é esse segundo exemplo aqui, elas ocorrem em função do contato do ar frio com o ar quente, tá? Então eu posso ter um ar frio vindo de uma frente polar com contato com o ar quente, então isso faz com que condense e ao mesmo tempo precipite, tá? Então são tipo de chuva muito comum nas regiões sul e sudeste do Brasil. E aí eu tenho as chuvas, né, chamadas chuvas orográficas, chuvas de montanha ou chuvas de altitude. Então, geralmente, as nuvens, né, que estão bastante condensadas, elas se chocam com as áreas mais elevadas do relevo e tendem a precipitar, tá? Por exemplo, nas maiores altitudes, né? Pode ser, por exemplo, cadeias montanhosas, tá? Então, ocorre o que nós chamamos de chuva a barlavento. Professor, não passa a chuva após a montanha, por exemplo? Passa, às vezes passa, mas é muito pouco. É o que se chama, por exemplo, chuvas a sotavento, né? Ou chuvas muito, muito fracas. Tá? Então, nós temos esses três tipos de chuva. A primeira, chuvas convectivas, a segunda, chuvas frontais, a terceira, chuvas orográficas. Bem, a pressão atmosférica, né, vai ter uma importância para a formação dos ventos no planeta. Por quê? Porque as áreas de alta pressão, inclusive também de baixa pressão, são áreas, né, de formação de ventos, né, chamados ventos alísios, tá? E também ventos contralícios. Então nós temos áreas de alta e baixa pressão numa conjuntura, né, da dinâmica global do planeta. Então a Terra já tem por exemplo, já tem sua dinâmica própria, né, de circulação, de rotação sobre o seu próprio eixo. Tá? Então isso contribui para a constituição, para a formação dos ventos, né, juntamente com as características da pressão atmosférica, né, na superfície terrestre. Então, por exemplo, as áreas polares são áreas formadoras e dispersoras de vento. Tá? São áreas, por exemplo, de alta pressão. Por quê? Porque são áreas frias, então o ar fica concentrado. Então isso contribui para que o vento, né, ocorra, e aí ele parta, por exemplo, dessas áreas polares, né, que são de alta pressão, para as áreas tropicais, né, equatoriais tropicais, que são áreas de baixa pressão. Então eu vou ter alta pressão, né, nos polos e baixa pressão aqui próximo ao Equador. Então o Equador é uma área de encontro de massas de ar, de encontro de ventos.
né? Inclusive, né, como é uma área de baixa pressão, é onde vai se desenvolver o fenômeno da zona de convergência intertropical, ou ZCIT, que é uma área onde os ventos vindo do hemisfério norte e sul irão se encontrar. Tá? Então, o próprio movimento de circulação da Terra, né, sobre o seu próprio eixo, ele vai contribuir para a movimentação, para o surgimento também desses ventos, chamados ventos alísios, né, ou ventos de oeste, né, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Tá? Então, por exemplo, essas áreas de alta pressão, né, que eu disse que são áreas que dão origem aos ventos, né, e os ventos partem para as áreas de baixa pressão, tá? Elas serão responsáveis, né, para a caracterização dos ventos alísios. Por quê? Porque como esses ventos vão se encontrar aqui, ó, nas áreas de baixa pressão, que é aqui próximo ao Equador, e é uma área muito quente, tá? Aqui essas massas de ar, né, caracterizadas nesses ventos, eles tendem a elevar-se, que o vento está na superfície, ele eleva-se para a alta troposfera. É que vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, tá? Aqui próximo ao Equador, a formação de muitas nuvens, né, da superfície para a alta troposfera. Então, quando eles chegam a certa altitude, essas massas, esses ventos, eles perdem força em contato já do tempo mais frio, né? Então da atmosfera mais fria. E aí eles voltam novamente fazendo um movimento contrário. Então tem um movimento convergente aqui nessa área próxima ao Equador, né, que é a zona de convergência intertropical. Quando ele faz esse movimento convergente, ele começa a fazer o que? Células de circulação, como por exemplo a célula de Hadley. Então faz esse movimento convergente, inclusive esse movimento ele é garantido em função que parte dos ventos continua retornando para a região tropical e outra parte dos ventos volta para as regiões polares. Então vai se formando células de circulação, tá? Entre, por exemplo, as latitudes, né, de 0 a 30 graus, de 30 a 60 graus e de 60 até 90 graus. Tá? Então, essas células de circulação geral elas são, na verdade, uma configuração da movimentação dos ventos na Terra. Tá? Então, áreas de alta pressão são áreas formadoras de vento. Então, os ventos surgem, né, e se dissipam, né, partem para as áreas de baixa pressão, como é aqui, ó, nessa região, nossa região equatorial. Então, nessa região equatorial eles se encontram, né, e aí eles voltam novamente fazendo um movimento convectivo, tá, e aí formando os ventos contralícios. Então, os ventos alísios saem das regiões polares em direção às regiões equatoriais e os ventos contralícios saem da região equatorial para as regiões polares.